Olá, pessoal. A gente vai falar hoje sobre uma reza, talvez uma das mais famosas e mais importantes que tem no judaísmo, que é o Kadish. E uma reza extremamente forte e que é muito comum a gente falar que a pessoa faz o Kadish, e o Kadish é a reza que se faz pelas pessoas que já faleceram. Mas a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre essa reza. A gente vai ver que não tem a ver diretamente com o falecimento, e é uma reza que é feita diariamente pelo Hazan, pela pessoa que dirige a reza na sinagoga, e tem uma força muito, muito maior do que a gente imagina. Então vamos começar agora a estudar um pouquinho sobre essa reza. O que é o Kadish? Tradução literal de Kadish, Kadosh, seria santo, seria uma reza onde a gente vai santificar a Deus. Na verdade, essa palavra santo também não é uma palavra muito correta. A tradução de Kadosh seria diferenciado, ou seja, o momento que a gente reconhece como Deus é diferenciado positivamente, muito acima do que seria o ser humano. Uma reza muito bonita de louvor a Deus, que aparece diversas vezes na reza diária, recitada pelo Hazan. Hazan é a pessoa que conduz a reza. Quando a gente tem na sinagoga 10 pessoas, sempre uma pessoa ela é a responsável por conduzir a reza. E durante a reza, diversas vezes, o Hazan pronuncia o Kadish. É necessário um quórum de 10 homens para recitar o Kadish. Apesar dos enlutados recitarem o Kadish, ele não tem em seu conteúdo nenhuma menção à morte. Por que recitamos o Kadish na reza? Por que louvar a Deus? A gente fala que durante a nossa reza tem 3 etapas que são muito importantes. É o louvor, são os pedidos e agradecimento. O louvor, para que louvar? Deus ele quer ser louvado, engrandecido, santificado. Qual que é o motivo disso? O primeiro motivo é a humildade. É quando a gente vai rezar para Deus, a gente entender como Deus é grande e como nós somos pequenos. Como a gente depende dele. É vencer o pior sentimento que pode ter no ser humano de orgulho, superioridade, eu posso, eu sei, eu mando, eu decido. Quando a gente engrandece, louva a Deus, a gente entende como Deus é grande, como nós somos pequenos. Segundo motivo, abrir espaço dentro de nós. Quando eu consigo entender como Deus é grande e como Ele está muito acima de mim, eu abro meu coração aos ensinamentos dele. Como a Torá é um livro incrível de moral e ética, crescimento pessoal, que vem nos transformar em pessoas melhores. Quando a gente se abre à grandeza de Deus, aos ensinamentos dele, a gente consegue se elevar espiritualmente. Ou seja, a gente vai estar louvando a Deus, engrandecendo a Ele, não porque Deus precisa ou quer ser louvado, e sim para construir nos nossos corações o sentimento da humildade e que a gente possa se abrir a ter um comportamento diferenciado. De acordo com a Kabbalah, o Kadish é o pilar que une os mundos espirituais. E somente através dele podemos nos elevar em nossas rezas, chegando ao 4º mundo espiritual e trazendo as bênçãos de Deus para o nosso mundo. Opa, a gente está vendo aqui agora uma coisa muito forte. É justamente o Kadish, ele é responsável por a gente subir espiritualmente na reza e trazer as coisas boas aqui para baixo. Mas por que isso e por que ele é tão importante? Por isso existe um Kadish antes de cada elevação espiritual na reza. Quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre a reza, a gente vê que cada Kadish a gente está subindo o mundo espiritual. E a gente faz uma etapa de subir e depois de trazer essa emanação espiritual para todos os mundos, incluindo o nosso. Trazendo a revelação divina para o mundo e trazendo o bem para o nosso mundo. Mas por que justamente o Kadish tem uma força tão grande? A elevação entre os mundos é feita através do nome de Deus de 42 letras, que consta
no Kadish. Agora a gente vai ter que entrar um pouquinho na Kabbalah, para a gente começar a entender um pouquinho como funciona isso. O que é exatamente esse nome de 42 letras? E a gente fala sobre muitos nomes, de muitas letras e tal. Como funciona exatamente isso? Nome de 42 letras. Da onde ele surgiu? Vou dar uma analisada rápida nesses nomes, nesses gráficos que eu coloquei aqui para vocês. O primeiro quadradinho em cima mostra o nome de Deus Yud-Kei-Vav-Kei. O tetragrama, a numerologia dele é 26. E ele tem 4 letras. Só que existe uma coisa na Kabbalah que a gente chama de Milui. Milui é quando a gente começa a preencher escrevendo o nome de cada letra. Então, quando eu pego esse tetragrama de Yud-Kei-Vav-Kei e eu vou agora começar a escrever cada letra separadamente, eu coloco Yud, depois o Rei, escrito com o Rei e Yud, depois o Vav com o Yud no meio, Vav e um Rei final. Se eu escrevo dessa forma o preenchimento das letras do tetragrama, a numerologia dá 72. Aqui é o famoso nome de 72 letras. E quantas letras eu tenho? 10. Se eu fizer o milui, o preenchimento das letras do nome Yud-Kei-Vav-Kei de forma um pouco diferente, dessa vez eu vou colocar o Vav com um Aleph no meio, eu vou chegar a 63 a numerologia, que é outro nome de Deus. E novamente eu tenho 10 letras. E se eu fizer o preenchimento também do tetragrama, dessa vez utilizando o Rei com Aleph, eu vou chegar num outro nome de Deus de 45 letras e todos eles têm 10 letras. Ou seja, eu saio de 4 letras do tetragrama e eu passo para 10 letras se eu fizer o preenchimento escrevendo o nome de cada letra. E se eu fizer agora o milui do milui, o preenchimento do preenchimento desses nomes, ou seja, agora eu vou preencher cada letra das letras que já foram preenchidas. Nesse momento eu vou chegar a 28 letras. Então, de 4 letras, quando eu fiz o preenchimento das letras, passou para 10. Quando eu preenchi as letras, escrevi por extenso cada letra do preenchimento das letras do tetragrama, eu cheguei a 28. Se eu somo 4 mais 10 mais 28, o tetragrama mais o preenchimento do tetragrama mais o preenchimento do tetragrama, eu vou chegar exatamente a 4 mais 10 mais 28, 42. Esse seria o nome de 42 letras. É a ramificação da energia presente no tetragrama, mesmo quando ele se divide no preenchimento de cada letra. Ok, entendemos o 42. Aqui a gente tem uma ideia interessante. Vamos lembrar? 4, 10, 28 e formando 42. Então vamos ver agora o nome de 42 letras, aonde ele aparece no Kadish. A gente tem aqui a reza, aquela parte talvez a mais importante do Kadish, onde todo mundo responde junto, Amém, Yehe, Shemer, Abba, Mevarach, Lealam, Ularme, Almayá. E logo em seguida, que seja o grande nome de Deus abençoado para sempre. Logo em seguida, a gente fala louvores para Deus. Itbarar, que ele seja abençoado. Veishtabar, e louvado. Veitpaar, embelezado. Veitromam, elevado. Veitnasser, mais uma linguagem de elevado. Veithadar, e que ele seja embelezado mais uma vez. Veitalá, e elevado. Veithalal, e louvado. Por que tantos nomes similares e parecidos? Para que repetir tantas vezes vários nomes que são basicamente sinônimos? A ideia é, aparece 7 vezes a letra Vav. E lembrando que o Vav, a numerologia do Vav é 6. 6 vezes 7, 42, o nome de 42 letras.
que aparece 7 palavras que pareciam que era realmente desnecessário. 7 palavras onde cada palavra tem 6 letras. 7 vezes 6, 42. Ou seja, a repetição das palavras, acrescentando sempre um vav inicial, veio trazer para a gente o nome de Deus de 42 letras. Mas tem também o nome de 28. Qual é o nome de 28 que a gente falou? Aparece o tetragrama, são 4. Quando a gente faz o milui, o preenchimento das letras do tetragrama, chegou a 10. O preenchimento do preenchimento chegou a 28. Ou seja, 28 também é importante. E a gente tem isso no Kadish? Também tem. Justamente na parte que a gente fala em voz alta, Yehe shemer abba mevarach le'alam u'le'alme almaya. Essa é a parte que todo mundo fala em voz alta, e nessa parte a gente tem exatamente 28 letras. Só que os sefaradim costumam falar um pouco mais. Eles falam Yeamen, Yehe, Shemer, Abba, Mevarach, Le'alam, U'le'alme, Almaya, mas eles continuam falando toda a parte que está em amarelo. Itbarach, Veishtabach, Veitpaar. E sempre que responde o Kadish, eles falam isso em voz alta até o final. Por quê? A quantidade de palavras que tem são 28 palavras. Ou seja, interessante, os Ashkenazim costumam falar Amen, Yehe, Shemer, Abba, Mevarach, Le'alam, U'le'alme, Almaya, 28 letras. Os Sefaradim continuam para formar as 28 palavras, lembrando que isso está associado também ao nome de Deus. 28 palavras e 28 letras. Por quê? Os enlutados recitam o Kadish. A gente falou que o Kadish é uma reza de louvor, engrandecimento a Deus. Falamos que através do Kadish tem o nome de Deus oculto dentro dele, e através desse nome a nossa reza começa a subir pelos mundos espirituais, e a gente consegue trazer coisas boas para a nossa vida e para o nosso mundo. Mas por que é tão conhecido como uma reza associado ao luto? É escrito realmente que o Kadish ele limpa a alma de suas transgressões. E a gente vai ter que explicar também o porquê. Mas além de limpar a alma de suas transgressões, está escrito que o Kadish ele serve também para elevar a alma no plano espiritual. Ou seja, da mesma forma que o Kadish ele vai elevando a nossa reza, ele eleva também a nossa alma. E quando a gente quer fazer uma homenagem a alguma pessoa que já faleceu, se a gente conseguir limpar a alma das transgressões que ela cometeu e elevar ela espiritualmente, é perfeito. A pergunta é por que o Kadish tem essa força? Então vamos tentar começar a responder. Porque justamente através do Kadish. Primeira resposta, confiança em Deus. O fato do familiar próximo, apesar de toda a sua dor, ir à sinagoga louvar a Deus, é um ato nobre. A alma no plano espiritual tem um grande prazer em ver o que ela deixou no mundo. Pessoas que estão no caminho correto e não revoltadas contra Deus devido à sua perda. Isto traz uma grande elevação para a alma, pois os únicos que podem elevar aqueles que já morreram são os que estão vivos neste mundo. Isso é um princípio que também é bastante importante da gente entender. Toda a elevação espiritual, todo o prazer que a alma tem após ela sair desse mundo, está associado a tudo de bom que ela fez durante a vida nesse mundo. Depois que a pessoa morre, ela perde o livre-arbítrio. Automaticamente já não tem mais desafios, méritos, mitzvot, crescimento espiritual. Todo o nível espiritual que ela atingiu está associado ao que ela conseguiu fazer em vida. E agora, como é que a alma pode crescer no plano espiritual? A única forma da alma crescer no plano espiritual
é através das pessoas que estão no plano material. E principalmente os filhos. Quando a gente faz pela elevação da alma da pessoa, quando a gente faz mitzvot usando o nosso livre-arbítrio para o bem, pela elevação da alma de alguém que já faleceu, a alma pula de alegria no plano espiritual. A alma, quando ela vê o que ela deixou no mundo, e os filhos que vão para a sinagoga se aproximar de Deus e rezar, e falar o Kadish louvando e engrandecendo a Deus. Isso traz um prazer imensurável à alma no plano espiritual. É claro que não é somente o Kadish. Qualquer mitzvah, qualquer boa ação que a pessoa faz aqui nesse mundo, em homenagem a um ente querido, ele com certeza está elevando a alma da pessoa que faleceu. Eu diria que essa é a forma mais bonita que a gente tem de retribuir a todo o bem que a pessoa faz conosco. É quando a gente, após a morte dela, a gente fala, agora eu quero fazer mitzvot, pela elevação da alma dessa pessoa. E agora eu vou acender a vela de Shabbat, eu vou dar tzedakah, eu vou para a sinagoga, fazer o Kadish, estudar Torá, cumprir o Shabbat. Quanto mais mitzvot a gente faz, maior é o prazer, a alegria e a elevação da alma. Segunda resposta seria a responsabilidade. Cada pessoa tem um papel único no mundo, em fazer o bem e trazer a revelação de Deus para o mundo. Quando uma pessoa parte, ficou faltando algo que os parentes devem completar. O papel daquela pessoa de fazer o bem, de trazer a revelação de Deus no mundo, de trazer muitas vezes a união. Aquela pessoa partiu. E quem tem que seguir e continuar esse caminho? De quem é a responsabilidade? Justamente dos filhos que a pessoa deixou aqui no mundo. Esta seria a ideia do Kadish, no qual recebemos sobre nós a obrigação de engrandecer e santificar o nome de Deus, através de nossas atitudes, completando assim o que ficou faltando com o falecimento. É claro que isso não é somente os filhos, isso é todos os parentes, é toda pessoa que puder fazer o Kadish e manter, perpetuar o caminho de uma pessoa querida que faleceu. Isso com certeza é muito, muito importante. É claro que o Kadish é muito mais forte quando é feito pelos parentes próximos, principalmente pelos filhos. Mas em algumas situações, quando é inviável, quando a pessoa não tem filhos, o Kadish poderia ser feito por uma outra pessoa. Normalmente a gente pega uma pessoa que seja uma pessoa carente para dizer o Kadish. E dessa forma a gente cumpre duas mitzvot. Também o Kadish. E também a tzedakah que a gente dá para a pessoa pobre, para que ela possa fazer o Kadish. Dessa forma a gente também eleva a alma através da tzedakah. Mas é claro que o muito mais forte, é claro que o ideal é quando os parentes próximos e principalmente os filhos falam o Kadish. Vale lembrar que o Kadish ele deve ser dito 3 vezes por dia. Uma na reza da manhã, na reza da tarde e outra na reza da noite. Cada reza tem diversas vezes que se fala o Kadish. Por isso, falamos também sobre uma pessoa que faleceu, Zichrono Livracha. Que a sua lembrança seja uma brachá. Como assim? Que a brachá, a bênção, é um crescimento espiritual. Que a lembrança daquela pessoa traga um crescimento para nós. Para que a gente possa crescer perpetuando o caminho e os ensinamentos dessa pessoa. Essa é a melhor homenagem que podemos prestar. Pela Kabbalah, vamos agora pegar mais um ensinamento bonito. Durante o Kadish, existe uma frase que é recitada por todos os presentes e depois repetida pelo Hazan, pela pessoa que conduz a reza. Esta frase tem uma força muito grande. E consta no Talmud
que a pessoa que recitar essa frase com toda força e intenção pode ser perdoada por todos os seus pecados. E caso haja um decreto negativo nos céus de até 70 anos, podemos quebrá-lo neste momento. Olha que incrível, pessoal. Uma frase que a gente fala durante a reza, que poderia perdoar a gente de todos os pecados e quebrar qualquer mau decreto. Muito forte. Que frase é essa? Aquela famosa frase que a gente já falou? Yehe shemer Abba mevarach le'alam ulalme almaya. Que seja o grande nome de Deus abençoado para sempre. Basta falar essa frase. Por que essa frase é tão importante? E por que está escrito que se eu falo essa frase eu posso ser perdoado de todos os pecados? É tão fácil assim. O que tem por trás dessa frase? Então vamos começar a entender. Aqui vem o terceiro motivo do Kadish, que ele vem trazer o conserto da alma. A frase, como a gente falou, Yehe shemer Abba mevarach le'alam ulalme almaya. Tradução que a gente encontra nos Sidurim, que seja o grande nome de Deus abençoado para sempre. Por que essa reza é tão forte? O que é o nome de Deus? Por que não abençoamos a Deus? A gente vê muitas vezes na reza essa ideia de abençoar o nome de Deus. E, na verdade, o próprio fato da gente abençoar a Deus já é uma coisa extremamente estranha. Porque a gente não está falando de louvar e nem de agradecer. E quando a gente fala de abençoar, abençoar significa acrescentar algo. Eu vou abençoar alguém com saúde, com dinheiro, com bens materiais, com trabalho. Seria coisas que eu quero dar a mais, que eu desejo para a pessoa. Quem sou eu para acrescentar alguma coisa sobre Deus? Deus já é completo. Não existe essa possibilidade de eu abençoar a Deus. A revelação de Deus pode ser afetada nos 4 mundos espirituais. Vamos começar a entender agora o que está acontecendo. Na verdade, quando a gente fala do nome de Deus, não é Deus, é a revelação dele. Deus se revela de diversas formas. E a revelação dele está associada aos nomes dele. É como se eu falasse bondoso, justo. Dependendo do nome como eu coloco para Deus, eu estaria falando da forma como Deus se revela. E como que Deus se revela? Deus se revela através dos mundos espirituais. Vamos tentar agora entender um pouco melhor isso. Para Deus se revelar, ele precisa se ocultar. Se Deus ele se revela de forma total, ninguém aguenta, todo mundo morre. De tanta santidade, de tanta grandeza, de tanta luz. E por isso Deus ele se escondeu, se ocultou um pouco. Para que a gente aguente tal revelação. A ocultação de Deus está associada aos mundos que ele criou. Mundo não é planeta, e sim um nível de ocultação de Deus. Esses são os mundos espirituais. E Deus ele foi se revelando nos mundos espirituais ou se ocultando nos mundos espirituais, onde a ocultação de Deus é a origem de todo o mal existente no mundo. Que nem a escuridão é a falta da luz. A ocultação de Deus é a origem do mal.
Como Deus se revela ou se oculta? Deus definiu isso, que depende das nossas atitudes. Quanto mais coisas boas eu faço, mais eu revelo a presença divina em todos os mundos espirituais. E quanto mais coisas negativas eu faço, mais eu oculto a Deus em todos os planos espirituais. Ou seja, quando eu quero abençoar ao nome de Deus, eu quero abençoar a revelação divina em todos os mundos espirituais, inclusive no nosso. E se eu trago a revelação divina para todos os mundos espirituais, inclusive para o nosso, acaba o mal existente no mundo. E quando eu faço coisas erradas, eu trago uma ocultação divina nos planos espirituais. Como é que eu posso consertar? Eu conserto através do meu arrependimento e através de rezar para Deus, para que Ele abençoe, conserte toda a revelação dele, em todo o plano espiritual, trazendo novamente a luz divina e acabando com todo o mal. Olha que incrível, pessoal. A revelação de Deus pode ser afetada nos 4 mundos espirituais. Afetada como? Através das nossas atitudes. E no Kadish, o que eu quero pedir? Eu quero que Deus conserte o que eu danifiquei. Tradução pela Kabbalah. Que seja a grande revelação de Deus. O nome dele é a revelação dele. Abençoada em todos os 4 mundos. Olha como a gente fala no hebraico. Que seja o grande nome de Deus abençoado. Le'alam, um mundo, olam. O le'almei, no plural, mínimo do plural, 2 mundos. Almaiá, o 4º mundo. Ou seja, eu estou pedindo para Deus consertar tudo que eu danifiquei no plano espiritual. Quando eu faço isso junto com o arrependimento verdadeiro, eu posso ser perdoado de todos os meus pecados. E se tiver um decreto de 70 anos negativos, de coisas ruins no plano espiritual para vir para o plano material, quando eu trago novamente a revelação divina no mundo espiritual, todo o mal se afasta. Todos os decretos se quebram. E a gente consegue trazer somente coisas boas para o plano material. Por isso, a reza é tão forte. Eu estou pedindo para Deus consertar tudo que foi danificado no plano espiritual. E por isso dedicamos esta reza aos que partiram desse mundo. Nada melhor do que eu rezar e pedir para Deus para consertar tudo que a pessoa, que o nosso ente querido, eventualmente tenha danificado no plano espiritual, nos 4 mundos, por onde a alma dele passa. E eu quero pedir para Deus para consertar e trazer a luz divina e consertar qualquer coisa que eventualmente ela tenha errado. Olha como é incrível a reza do Kadish. Vamos rapidamente para a tradução do Kadish, para a gente começar a perceber como justamente volta o tempo todo essa ideia de abençoar o nome de Deus ou a revelação de Deus em todos os planos espirituais. Que seja engrandecido e santificado o seu grande nome. O que é o grande nome de Deus? A revelação dele em todos os mundos espirituais. E a gente continua. No mundo que você criou com amor, e reina seu reinado, e germina a salvação e aproxima seu Mashiach. Ou seja, a gente está querendo que Deus seja santificado, engrandecido e revelado no mundo que ele criou com amor. E que ele traga logo toda a revelação dele e traga a vinda de Mashiach. Na vida de todo o povo de Israel, rápido, no momento próximo se diz amém. E a gente fala que seja o grande nome de Deus, a revelação dele, abençoada para sempre. Olha, prestem atenção que a gente não está abençoando a Deus, e sim a revelação dele no mundo,
que isso Deus determinou, que depende das nossas atitudes. Abençoado, louvado, elevado, o nome do santo, bendito seja ele. Novamente a gente abençoa a revelação dele no mundo. Acima de qualquer bênção, música, louvores que são ditos no mundo e se diz amém. Ou seja, uma reza de louvores a Deus, onde o nosso objetivo é trazer a revelação divina para o mundo, afastar todo o mal, não somente no mundo material, como também no mundo espiritual. Voltando à reza que a gente falou, a gente quer subir em todos os planos espirituais, através do Kadish, trazendo a revelação divina. E automaticamente todo o mal se afasta. A proximidade através do luto. Através da morte, entendemos os valores da vida. Isso, na verdade, é um princípio muito importante. A gente muitas vezes vai vivendo a nossa vida, passando tempo. A gente não valoriza de verdade o que é importante. E somente no momento, Deus nos livre de uma perda, é que a gente começa a pensar de verdade o que é importante. Quando a gente vai, Deus nos livre num enterro, e a gente vai falar sobre a pessoa, a gente não fica falando sobre a beleza física dela, sobre a vaidade, sobre o dinheiro, sobre os bens materiais, sobre o carro, a casa. Nesse momento a gente sabe claramente o que é importante, os valores. E a gente começa a falar sobre a bondade, sobre o coração que a pessoa tem, sobre as mitzvot, sobre como ajudava o próximo, o relacionamento que tinha com a família, e tantas características e virtudes e coisas boas. É justamente no momento de falecimento que a gente começa a refletir também sobre as nossas vidas. Será que eu estou no caminho correto? Por isso Shlomo Amelech fala que é melhor ir para uma casa de luto do que ir para uma casa de festa de um casamento. Porque justamente no luto a gente consegue pensar e crescer espiritualmente. Através do Kadish, há um retorno a nossas origens. A gente muitas vezes esquece qual é o nosso objetivo no mundo. Só que de repente, Deus nos livre, acaba tendo uma dificuldade, um sofrimento, uma perda. Essa perda faz com que a gente reflita sobre qual é o nosso objetivo no mundo. Essa perda faz com que a gente busque novamente um sentido, um valor. É justamente no momento da perda que as pessoas voltam para as sinagogas. E é justamente nesses momentos que a pessoa começa a aprender novamente como reza, aprender a falar o Kadish, aprender um pouco mais sobre a Torá. E de repente a pessoa encontra algo incrível, um valor imensurável do que é os ensinamentos que Deus quer passar para a gente. O Rav Kook, ele fala que todos os mandamentos da Torá é moral e ética. A Torá, ela vem transformar o coração do ser humano, trabalhar nossas características internas, fazer com que nós sejamos pessoas melhores. E, infelizmente, isso acaba acontecendo, muitas vezes, através de uma dificuldade que desperta nossos corações para tentar buscar o caminho correto. Eu acho que aqui é muito importante a gente frisar que é muito importante a gente buscar a verdade, sem precisar passar pela dificuldade. O Kadish não é uma reza de luto. É uma reza linda que é feita diariamente e que a gente reza engrandecendo a Deus e pedindo que Ele traga coisas boas para a gente. E a gente precisa tentar usar sempre o Kadish de uma forma correta e bonita. E eventualmente, quando necessário, também usar isso para o bem, para retribuir as pessoas que fizeram tanto bem para a gente, rezando por elas, dando esse prazer para a alma delas. E com certeza é uma coisa muito, muito importante a ser feita, a forma de retribuir tantas coisas boas que um ente querido fez para a gente. Bezerra Hashem, que a gente possa sempre estar com valores verdadeiros nos nossos corações e sempre com alegria, fazendo bem e retribuindo sempre de uma forma linda.